Olá, pessoal. Meu nome é Laura Pimenta e eu tô aqui hoje para te ajudar a criar uma planilha de organização da sua rotina semanal. Para quem é esse vídeo? Para quem precisa enxergar o tempo que tem. Muitas vezes os estudantes chegam para mim e às vezes pessoas que não estudam, mas que precisam se organizar no tempo e falam que não conseguem entender o tempo que tem, acha que não tem tempo para fazer nada, ou senão a rotina está muito apertada, está muito rígida e a pessoa não consegue encaixar novos compromissos, ou ela simplesmente não sabe em que momento ela vai estudar, ela vai descansar, ela vai fazer uma refeição, ela não sabe como organizar o tempo dela. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui hoje. Se você precisa de organização, se você precisa visualizar o tempo da sua semana, seja porque você é estudante, seja porque você é uma mãe e tem filhos que estudam. Inclusive, esse vídeo vai ser muito bom para isso, porque você pode fazer uma planilha dessa para cada um dos seus filhos. Ou melhor, pedir para que eles façam essa planilha. Nesse vídeo tem um presente. Daqui a pouco eu conto o que que é. Fica aqui comigo. Laura, para que eu vou querer colocar a minha rotina numa planilha? Como que isso me ajuda? O que acontece? Nós somos seres visuais. Quando a gente consegue enxergar o nosso tempo, tudo fica mais fácil de gerenciar. É por isso que no outro vídeo eu também falei da importância sobre escrever as coisas à mão. Se você não viu o vídeo anterior, vai lá no canal e vê o vídeo anterior de semana passada. O que nós precisamos focar aqui? Nós precisamos entender que tudo que a gente faz durante o dia gasta um tempo. E se você acha que você não tem tempo para nada, ou é porque a sua rotina está muito lotada de coisas, ou é porque você não consegue gerenciar o tempo que você tem para cada uma daquelas atividades, certo? E com essa planilha fica mais fácil você enxergar o que você pode alocar ou até o que você pode retirar da sua rotina, porque você gostaria de acrescentar uma nova coisa. Isso funciona muito bem também para quem precisa parar de se atrasar com as coisas ou para ter um tom em alguma atividade. O que que isso quer dizer? É ter uma constância em determinada atividade. Então, se você tem uma planilha que tem o horário para cada coisa que você vai executar e você vai cumprindo essa planilha aos poucos, a chance de você ser constante naquelas atividades aumenta. E isso vai te ajudar a ficar bom naquilo que você quer ficar bom. Então, se você é estudante e você deixa lá marcado o seu tempo de estudar e coloca em prática aquele seu tempo de estudo, é claro que você vai evoluir depois de um tempo. Ou, não, Laura, eu estou fazendo essa planilha, mas eu nem estudo, eu quero organizar a minha vida, organizar o meu tempo, e eu quero começar a tocar algum instrumento, e eu preciso colocar isso na minha planilha para poder executar. Então, depois de um tempo, se você executar aquilo que está na sua planilha, é claro que você vai ficar bom. A planilha não faz milagre, mas você fazendo a planilha, a chance de você conseguir executar as coisas aumenta. Inclusive, se você é estudante e você está precisando de um professor particular para te auxiliar, entre em contato com o Asas. Nós temos professores de matemática, física, química, geografia e atualidades preparados para te ajudar desde o sexto ano até o ensino superior. Seja o que for o seu objetivo, se você está precisando de reforço escolar ou na faculdade mesmo, ou se você precisa passar num concurso, ou se você precisa fazer uma prova de seleção, seja para o Cefet, Coltec, talvez um vestibular como o Enem, entre em contato com a gente. Nós temos os melhores professores para te ajudar. Então vamos lá, gente. Vamos entender aqui como que vai ficar essa planilha. Eu vou fazer aqui no quadro para a gente ir fazendo junto e vocês entenderem a ordem de preenchimento dessa planilha. A ordem faz diferença também, porque você precisa entender quais compromissos você pode alocar e quais você não pode alocar. E quando você faz nessa ordem, fica mais fácil você enxergar aquilo que está um pouco travado ou aquilo que consome mais tempo de você. Então, a primeira coisa que a gente preenche na planilha são as obrigações. Quais obrigações, Laura? Escola, trabalho, é tudo aquilo que você precisa fazer, né, com obrigatoriedade. Você não pode escolher faltar qualquer dia pelo motivo que for.
Então, por exemplo, você pode faltar na escola, mas você pode faltar na escola se você tiver uma justificativa. Você pode faltar no trabalho, mas você pode faltar se você tiver uma justificativa. Então, dessas obrigações que a gente está falando, certo? E aí você vai colocar na sua planilha o horário daquela obrigação, mas você tem que lembrar do tempo de deslocamento, certo? Por quê? Isso aqui é o calcanhar de Aquiles de quem vive andando atrasado. Acha que vai gastar 5 minutos para fazer tudo e não vai. Para você sair da sua casa e chegar até a escola, né, do seu filho, você não vai gastar 5 minutos, vai gastar mais. Pode gastar mais. Ah, Laura, mas a escola é realmente muito perto. Não, então tudo bem. Mas se ela não for muito perto, é claro que pode acontecer coisas ali no caminho e vai demorar mais de 5 minutos. Ah, eu preciso ir para o cursinho. E aí você considera que se você sair da sua casa 1 hora, você vai estar no cursinho 1 hora. Não, não vai. Então, precisa considerar o tempo de deslocamento para que você consiga um planejamento real. Aqui eu vou te ensinar a fazer uma planilha que ela não vai ser rígida a ponto de você não conseguir aplicar, mas você tem que colocar a sua realidade aqui, certo? Então, se você gasta 15 minutos de deslocamento, então coloca 15 minutos antes daquela obrigação e 15 minutos depois daquela obrigação, certo? Outra coisa que também acompanha a obrigação. Você precisa se preparar para aquela obrigação? Você precisa trocar de roupa, arrumar a mochila, arrumar o lanche. Você tem que fazer alguma coisa para aquela obrigação? Aposto que tem, certo? Quanto tempo você gasta para fazer isso? Então, você também tem que considerar o seu tempo de preparação. Ah, Laura, mas depois que eu chego, eu costumo fazer umas coisas, tipo, eu troco de roupa, eu tomo banho. Isso também é o seu pós-preparação. Então, essa preparação tem o pré e tem o pós. Tem a preparação para você ir, tem a preparação quando você chega, né? Pode pensar que é ali o seu desmonte. Você tem que desmontar depois que você chega daquela obrigação. Nem que seja para você considerar aquele tempinho que você respira. Ou você chega em casa 5h30 e 5h30 você já começa outra atividade. Não começa, gente. Nem que seja 10, 15 minutos, você gasta fazendo alguma outra coisa. Seja colocando as coisas no lugar, seja tomando uma água, respirando um pouquinho. Isso não é problema, isso tem que acontecer. Mas isso tem que acontecer e você tem que colocar na sua planilha para que você saiba que aquele tempo não é um tempo disponível, não é um tempo que está ali útil para você poder gastar para alguma coisa. Não, ele já está preenchido com alguma atividade que faz parte do seu dia a dia, ok? Tudo bem, você preencheu as suas obrigações. A segunda parte que você vai preencher são os seus compromissos com horário marcado. Laura, como assim compromisso com horário marcado? Terapia, academia, aula particular, uma aula de inglês, a qualquer outro tipo de aula que você faça, violão, artes, qualquer coisa. Compromissos com horário marcado que você tem semanalmente. Esses compromissos com horário marcado semanais você vai colocar lá. E repetindo, você tem que considerar o seu tempo de deslocamento, se tiver, e você tem que considerar o seu tempo de preparação antes e depois. Por exemplo, eu tenho aluno que, por exemplo, faz futebol. E aí, para ir para o futebol, ele precisa arrumar a mochila dele para ir para o futebol. Ir para o futebol é um compromisso com horário marcado, não é uma obrigação, é um compromisso com horário marcado. E aí, ele precisa desse tempo, nem que seja 15 minutos antes do horário do futebol, para conseguir preparar a mochila dele, certo? Arrumar a mochila, calçar a chuteira, trocar de roupa, essas coisas. Então, você precisa considerar esse tempo na sua organização, porque senão você vai falar: ah, o futebol é às 6 da tarde, mas então eu posso estudar até 6 da tarde. Não pode, porque você precisa fazer várias coisas ali antes de sair. E tem o tempo de deslocamento também, certo? Então, também considere tempo de deslocamento e preparação. Laura, nenhuma das minhas obrigações, nem os meus compromissos com horário marcado tem tempo de deslocamento, porque é tudo online. Ótimo.
então você não precisa desse tempo de deslocamento, mas considere o tempo de preparação. Isso vale para aulas online, isso vale para estudos que você faz online. Se tiver um tempo de preparação, considere esse tempo na hora de preencher a sua planilha. A terceira coisa que a gente vai preencher, que é, na verdade, muito mais importante do que o resto, mas normalmente, se a gente preenche essa parte primeiro, a organização fica ruim. Por quê? Porque normalmente essa terceira parte a gente tem que preparar considerando as obrigações e os compromissos com o horário marcado. Se você preenche esse terceiro primeiro, normalmente você acaba ou superestimando o tempo e não dá tempo de fazer o resto das coisas, ou você tem que apagar isso para se adequar. Então, por isso que a gente mudou aqui a ordem, certo? O que que é esse terceiro ponto? São as suas refeições, seu horário de descanso e o seu sono, seu horário de dormir. Gente, para quem tem, né, uma rotina muito apertada, muito cheia, é essencial que você cuide da sua saúde. E para cuidar da sua saúde, você precisa de sono de qualidade, você precisa de descanso, você precisa de alimentação e você precisa de exercício físico. Inclusive, vou colocar aqui também. Exercício físico normalmente, a gente considera aqui como compromisso de horário marcado, até para você realmente não deixar isso passar da sua rotina. Mas, se você não considera o exercício físico como um compromisso de horário marcado, então aqui, nessa terceira parte, o exercício físico entra. Laura, não faço exercício físico, então começa, tá? Então começa, porque você, para ter saúde, precisa se exercitar. Então, para envelhecer bem, para você ter um cérebro funcionando direitinho, para você ter mobilidade, para você conseguir chegar, né, nos seus 60, 70, 80, andando tranquilo, podendo fazer suas atividades básicas sem nenhum problema. Então, exercício físico, gente, é remédio. Alimentação é remédio, descanso é remédio. Se você mantém essas coisas aqui na sua vida bem alinhadas, você vai ter saúde para fazer o resto. Então vamos lá. Começa por qual aqui, Laura? Posso começar por qualquer um? Pode. Eu prefiro começar pelo horário de dormir. Colocar qual é a hora que você acorda ou e a hora que você vai dormir. Laura, não tenho esse horário. Eu acordo muito horários diferentes e vou dormir em horários diferentes. Aí eu vou te perguntar só o seguinte: é isso que você quer para sua vida ou você quer melhorar isso? Você quer passar a dormir num horário marcado para você ter as suas 8 horas de sono, beleza? Ou para você isso não é uma melhoria, para você prefere mesmo dormir qualquer horário, acordar qualquer horário. Então, tenta pensar isso primeiro. Se você quer uma rotina um pouquinho mais organizada, para você ter uma segurança de que você vai dormir todas as horas que você precisa e você vai ter o descanso restaurador que seu corpo, seu cérebro precisam, então coloque um horário para acordar e um horário para dormir aqui na sua planilha. Lembra do que eu falei lá atrás? Quando você coloca visualmente, é mais fácil você começar a cumprir. E é mais fácil também você começar a tomar atitudes para cumprir aquilo que você colocou na planilha, tá bom? Então, colocou seu horário de sono, coloca também as suas refeições. Ah, Laura, tem que colocar todas as refeições? Sim, porque elas gastam tempo. Se você gasta tempo fazendo uma refeição, tem que estar na sua planilha. Porque senão, se você não coloca, aquele tempo livre da sua planilha é falso. Porque, na verdade, ele não está livre. Ele está preenchido com a refeição. Está preenchido com outra atividade que você não tem como tirar e aí depois você não sabe para onde foi o tempo, certo? Então tem que colocar. Café da manhã, almoço, lanche. Se você faz um lanche no meio da manhã, coloca. Se você faz um lanche no meio da tarde, coloca. Jantar, coloca, tá? Claro, eu gasto 10 minutos para comer. Tem certeza? Pensa bem nesses 10 minutos. Se isso for verdade, coloca lá 10 minutos. Conta aí no relógio direitinho quanto tempo que você leva para a refeição. E aí, quando a gente fala de refeição, você tem que pensar o seguinte, né? O tempo que você leva para colocar a comida para dentro. É desde o momento que você caminha para sua cozinha,
prepara o seu alimento, come. Aí às vezes você tem que voltar com as coisas lá para a cozinha, lavar, ou não, às vezes não, mas eu tenho que guardar a comida que eu não comi. Então, provavelmente você gasta mais de 10 minutos para fazer isso. Não, Laura, eu gasto 10 minutos mesmo. É só esse tempo que eu tenho para fazer o meu lanche. Então, tudo bem. Se você não souber, hoje ou amanhã, tenta marcar qual é o tempo que eu realmente gasto para comer. E exercício físico, se você faz, coloque esse tempo que você gasta fazendo esse exercício físico, inclusive o tempo que você gasta para ir e para voltar. E se você não faz, coloque. Comece a fazer, tá? Se proponha nem que seja fazer 15 minutos de exercício físico por dia, tá? Vai mudar a sua vida. Quarto ponto, quarta etapa aqui de preenchimento da nossa planilha. Você vai preencher os compromissos diários, mas que não tem horário marcado. Como assim? Se você estuda, é o dever, é o horário de fazer dever. Por que que eu estou separando o horário de fazer dever aqui? Porque nem sempre tem dever da escola. Mas pode ser que todo dia você precise fazer um pouquinho de dever. E às vezes você fica fazendo aquele dever no horário, sei lá, nada a ver. Horário, tô comendo e fazendo dever. Ou senão, nossa, não fiz o dever ainda, ainda tem que fazer. Aí você vai lá e faz no lugar de estar fazendo uma outra coisa. Não, coloque um horário para você fazer o dever, certo? Quais outros compromissos? Ah, Laura, eu, além de estudar, eu preciso arrumar minha casa. Então, todos os dias eu tenho que lavar a minha louça. Eu tenho que passear com o cachorro. Eu tenho que cuidar de qualquer coisa da casa, qualquer coisa doméstica. Esses são compromissos diários que não tem horário marcado, não é um compromisso que você tem assim com outra pessoa, mas você sabe que você precisa fazer. Ou você gosta de fazer, ou você quer fazer, né? Porque, por exemplo, arrumar a casa. Eu tenho que arrumar a casa todos os dias? Não. Você escolhe arrumar casa todos os dias se você quiser, né? E quando eu falo arrumar a casa, aquela ajeitadinha, né? Ah, eu tenho que dar um jeitinho na cozinha, tenho que varrer a casa e eu tenho que fazer isso todos os dias para ficar em paz. Então tá bom. Então é uma escolha sua. Mas se você precisa fazer isso para ter paz, então tenha um horário para fazer isso. Para você não ter que ficar lá louca pensando, nossa, que hora que eu vou fazer isso? Nossa, mas eu saí tal hora, e aí quando eu chegar, que hora que eu vou fazer isso? E eu vou dormir mais tarde? Não, tenha um tempo então. Tire o tempo para fazer isso. Você vai gastar meia hora? Deixa meia hora então para esse compromisso. Vai gastar 40 minutos? Deixa 40 minutos então para esse compromisso, certo? E aí, então, estou falando aqui de todos esses compromissos diários que não têm horário marcado, mas que você precisa ou quer fazer todos os dias. Talvez não seja todo dia, né? Talvez seja 3 vezes por semana. Então escolhe os dias que você vai fazer esses compromissos e coloca lá na sua planilha também. Planilha tá ficando cheia, né? Eu sei, eu sei. Normalmente a gente não tem muita noção de quanto tempo a gente gasta com as coisas até que a gente escreve. E quando a gente escreve, a gente percebe que, realmente, hein? O tempo tá passando muito rápido. Ah, eu precisava de 36 horas no dia, é? Pois é. E agora? Quanto tempo te sobrou? Quando você olha para sua planilha, tem buraco ainda? Tem coisas ainda que dá para acrescentar? Ou já lotou? Já esgotou, não dá para colocar mais nada? Esse momento, né, que é a quinta etapa, é a etapa que você observa o seu tempo livre. E o que que você vai fazer com ele? Agora você decide o que fazer com o seu tempo livre, certo? Se você é estudante, provavelmente é agora que você vai encaixar os seus momentos de estudo sozinho, certo? Então, são os estudos solitários, né? A hora que você vai fazer exercício, a hora que você vai fazer simulado, a hora que você vai ler algum material, a hora que você vai assistir uma videoaula de alguma coisa. Se você é universitário, é a hora que você vai fazer um trabalho da faculdade, é a hora que você vai estudar para uma prova. Esses momentos de tempo livre, esses são os momentos que você realmente tem para fazer aquilo que está fora disso que a gente já planejou até agora, certo? Se você não estuda, mas você está fazendo aqui essa planilha porque você precisa de uma rotina mais organizada. Então, por exemplo, é nesse tempo livre que você vai colocar as coisas que você gostaria de fazer, seja um hobby,
seja mais um pouco de descanso, seja mais tempo com seus filhos, seja uma visita que você quer visitar alguém, é nesse tempo livre que você vai poder se organizar agora. Inclusive, gente, vocês podem fazer essa planilha de segunda até domingo, porque aí você enxerga o que você pode fazer também no sábado e no domingo. E eu não estou falando aqui dessas obrigações nem nada. É para você enxergar que aquele seu sábado e seu domingo tá livre, se tiver. Às vezes não tá, né? Às vezes você precisa estudar no final de semana, às vezes você precisa fazer alguma obrigação no final de semana, talvez você trabalhe no final de semana, e nesse caso é mais importante ainda que você coloque isso, né, na sua planilha. Mas, às vezes, Laura, eu não faço nada no final de semana. Mesmo assim, coloca sábado e domingo na sua planilha, porque vai te dar um alívio de pensar que se alguma coisa não der certo, né, ali no meio da semana, se você não conseguir fazer tudo aquilo que você queria, isso principalmente para quem está estudando, não consegui estudar tudo que eu queria no meio da semana. Pega o sábado de manhã, olha lá seu sábado de manhã livre, que beleza. Talvez levanta um pouco mais cedo aquele dia, 8 horas da manhã, faz uma caminhada e estuda umas 2 horas. Talvez seja isso que você precisa fazer para conseguir equilibrar a sua semana. Ah, Laura, eu quero muito aprender a tocar um instrumento, mas a minha semana está lotada. Olha lá, seu domingo de manhã, ou se não, talvez ali o seu domingo no final da tarde. Será que não tem ali uma meia horinha para você se dedicar a fazer isso, certo? Quando você tem a planilha preenchida e você consegue enxergar o tempo que você tem ou o tempo que você não tem, aí sim você consegue pensar em novas atividades a se fazer, em novos compromissos a assumir ou a negar completamente, certo? E agora eu vou te mostrar o presente que eu fiz para você poder se organizar de uma maneira mais simples e sem ficar pensando nas ferramentas que você vai utilizar para isso. Eu vou te dar a planilha de presente. Vamos lá para você ver. Então, essa planilha é a planilha que você vai preencher, certo? Eu sempre coloco aqui uma planilha calculada de meia em meia hora. Por quê? Porque assim fica mais fácil da gente colocar aqueles tempos que gastam pouco tempo, seja meia hora, seja 15 minutos. Você pode fazer isso à mão mesmo. Então, por exemplo, divide aqui e aqui. Você escreve uma coisa, aqui você escreve outra coisa, certo? Eu coloquei aqui também todos os horários do dia, de meia-noite até dar meia-noite novamente. Laura, mas não, eu não quero planejar isso. Então não tem problema. O que que você vai fazer? Você vai acessar aqui a planilha através do link que está na descrição. O que que você vai fazer? Você vai clicar aqui em arquivo, fazer uma cópia. Aqui no fazer uma cópia, coloca o seu nome, né? E coloque em que pasta que você vai salvar. Salva, beleza, faça a cópia e aí você vai conseguir editar tudo o que você quiser, certo? Então aqui, por exemplo, não, Laura, eu não quero colocar isso não, eu quero começar só da hora que eu acordo 6 da manhã. Então tá bom, então essas linhas aqui, ó, que você não vai utilizar, você pode só selecionar, certo? E aí quando você seleciona, você clica com o botão direito e tá aqui, ó, excluir linhas, certo? E aí aquelas linhas vão desaparecer, tá? Para você começar aqui só de onde você realmente quer. Não, Laura, eu prefiro deixar tudo porque tem alguns dias que eu acordo mais cedo, outros dias eu vou dormir mais tarde e eu quero deixar isso registrado. Então, ótimo. Laura, eu quero começar a planilha no horário diferente. É só mudar o horário aqui, certo? Quando você fizer a cópia da sua planilha, você vai poder editar a sua planilha da maneira que você quiser. E depois você vai poder, inclusive, se você não quiser deixar ela no seu Drive, você não quer acessar ela pelo computador, você quer ver a sua planilha, colocar na mão, quer preencher a mão, então imprime. Para você poder imprimir essa planilha é muito fácil, é só vir aqui em arquivo, baixar, pede para baixar como PDF, ele já vai aparecer aqui, ó, no formato de planilha bonitona,
tá? Essa planilha é a planilha completa, com todos os horários do dia, de meia e meia hora, tá? Então, se você não quiser, assim, não precisa, é só você fazer ela com menos horário, não tem problema nenhum. Você pode editar da maneira como você quiser. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês coloquem em prática a organização semanal de vocês e que vocês tenham ótimos resultados, descobrindo o tempo que vocês têm e fazendo novas coisas que vocês querem fazer. E se você tem sugestão de algum outro tema que você gostaria de saber, seja sobre planejamento, organização, seja sobre estudos, deixa aqui nos comentários que quem sabe pode ser o próximo vídeo. Tchauzinho!